No final da exibição, tem um vídeo de bônus. Vale a pena esperar. Havia igualdade social na União Soviética? O estado de igualdade são conceitos vagos, construídos de acordo com determinados padrões políticos e históricos. A maneira mais racional de definir esse conceito seria a igualdade de direitos. Todos são iguais perante a lei. Mas a perspectiva socialista, que objetiva a igualdade plena entre os cidadãos, essa igualdade consiste na igualdade material pelo controle do Estado. Mas será que isso é possível? Antes de responder essa questão, gostaria de convidar a todos para conhecer o nosso livro, 100 Mitos da Revolução Russa. O link para vendas está na descrição do vídeo. E agora, voltando ao nosso assunto, a igualdade social no bloco socialista sempre foi uma desculpa para justificar os terríveis crimes contra a humanidade ocorridos durante a implantação e manutenção do sistema. Roubar e matar pessoas mais ricas seria um modo de distribuir de maneira justa a riqueza. Mas será que toda essa matança, exílios e apreensões surtiu algum efeito? Para responder essa pergunta, vejamos atenciosamente o caso da União Soviética. Quase todo o período soviético consistiu em crises que atormentaram continuamente o país. Na segunda metade da década de 60, não foi marcada por grandes convulsões econômicas. No entanto, após um estudo minucioso dos padrões de vida dos cidadãos soviéticos, descobriu-se que em muitos outros países, mesmo durante as crises, eles viviam muito melhor. Mas esse não foi o resultado mais surpreendente. Acontece que na União Soviética, onde sempre se falou em igualdade, existe uma tal estratificação da população em termos de consumo, que não existe nem nos Estados Unidos. Como mostraram estudos realizados em 1965, de acordo com as pesquisas orçamentárias do Escritório Central de Estatística Russa, o consumo de carne e derivados em famílias de trabalhadores com renda mais baixa era de 4,5 vezes menos do que em famílias com rendimentos elevados. Também podemos ver essa desigualdade social em outros produtos. Nos pescados era de 5,4 vezes menos, no leite e açúcar 2 vezes menos, e ovos em 4 vezes menos. Na União Soviética, a diferenciação do consumo é ainda maior do que nos Estados Unidos. Assim, as famílias estadunidenses com maiores rendimentos consomem carne e seus derivados apenas 24% mais do que as de baixa remuneração. No caso do leite, apenas 57% mais do que as de baixa remuneração. Voltando à União Soviética, as famílias de trabalhadores com renda inferior, de acordo com pesquisas orçamentárias, compram quase 3 vezes menos tecidos do que as famílias com renda superior e a metade dos sapatos.
As famílias com baixos rendimentos compram tão poucos tecidos de seda e lã que a diferença chega a 16 vezes. Além da desigualdade econômica, também havia a desigualdade geográfica. Os grandes centros, como Moscou e Leningrado, tinham mais produtos disponíveis do que as áreas suburbanas. Isso muitas vezes forçava as pessoas de áreas com falta de abastecimento a viajarem aos grandes centros urbanos para fazer compras. As pessoas de áreas afastadas não poderiam mudar de cidade. Até hoje isso é proibido. Era necessário passaportes apenas para ir visitar outra cidade. Essas pessoas tinham uma menor opção de empregos e estudo. Mas onde havia maior discrepância era notada em relação à nomenclatura, ou seja, a elite comunista. A palavra nomenclatura vem do latim e significa lista de nomes. Era um grupo de cidadãos dos países socialistas que ocupavam posições-chave no sistema político e eram o extrato mais alto da sociedade. Embora aqueles em posições-chave ganhassem mais do que os funcionários comuns, eles pagavam menos por bens escassos do que se os comprassem em uma loja física. Também tinham pacotes alimentares especiais, os chamados Kremlin. Na sociedade soviética, o próprio luxo era visto com cautela. De acordo com a ideologia comunista, uma vida luxuosa e uma riqueza excessiva eram vícios burgueses. Ironicamente, viver no luxo, com casa de campo, carros e viagens pagas à beira do mar, era a norma para altos funcionários do Partido Comunista, comandantes militares de alto escalão, cientistas, atores e escritores, essencialmente a elite da sociedade soviética. O luxo não podia ser comprado simplesmente com dinheiro. Era preciso ter uma posição social para ter uma vida elevada. Para os cidadãos comuns, no entanto, os itens luxuosos geralmente equivalem a roupas quentes, móveis de qualidade e outros itens domésticos. Mas para comprá-los não era uma tarefa fácil. Às vezes era preciso esperar meses até a vez de comprar alguns móveis ou uma TV. A nomenclatura também tinha o privilégio de poder comprar nas lojas Berioska. Ao contrário das lojas comuns com prateleiras vazias e escassez de tudo, as lojas Berioska estavam repletas de coisas para comprar. No entanto, aqueles que tinham certificados de Berioska eram muito poucos. Geralmente eram diplomatas, membros da elite do partido, atletas ou atores. Todas essas regras não se aplicavam aos estrangeiros, que eram livres para gastar seus dólares nas lojas Berioska. No supermercado Universam, em São Petersburgo, as prateleiras nunca estavam vazias, nas lojas que serviam às elites comunistas. Apesar de as lojas soviéticas tenderem a suprir o povo com produtos básicos, como pão, batatas e doces, as carnes e embutidos geralmente eram escassos, principalmente fora de Moscou. Por outro lado, um estudo de 1978 do especialista em estudos soviéticos Marvin Matthews, intitulado Privilégios na União Soviética, revelou o quanto os altos escalões do governo soviético comiam bem. De acordo com Matthews, 8% das lojas soviéticas aceitavam ordens preliminares, entregando alimentos que eram invisíveis aos cidadãos comuns,
como bifes de filé, lagosta e caviar negro, diretamente às portas das autoridades, 2 vezes por semana. Essa elite tinha direitos a chalés de verão e ajudas de custo para viagens. Por outro lado, a população em geral tinha dificuldades em viajar e tiveram que esperar anos consecutivos. Os oficiais soviéticos geralmente não se contentavam com apartamentos pequenos. A habitação para eles foi construída em bairros separados e o número de quartos chegava a 8. Se o morador ocupasse um cargo particularmente importante, ele recebia um andar, conectando 2 apartamentos localizados na mesma escada. Os centros de saúde eram normalmente organizados pela gestão do local de trabalho. Não é preciso dizer que os cuidados dedicados à saúde das famílias da elite comunista tinham padrões diferentes. Se até agosto de 1991 a elite do Partido Comunista apreendia secretamente apartamentos de luxo, casas de veraneio e mansões para seu próprio uso, com o fim da União Soviética, eles legalizaram essa propriedade como privadas. Eles começaram a saquear fábricas e outros tipos de propriedades estatais do povo russo. Mesmo antes do início da chamada privatização em massa, todos os componentes-chave da economia estatal russa foram, na verdade, confiscados como propriedade pessoal da ex-elite soviética. Com isso, podemos perceber que havia uma grande distância entre a elite privilegiada e todos os demais membros da União Soviética, o que demonstra claramente que os ideais comunistas da igualdade social continuaram sendo um slogan vazio. Наверное, ни одному продавцу, кроме сельского, не приходится так тесно общаться с покупателем. Здесь требуется не только профессиональная вежливость, но и истинная сердечность. И, конечно же, овощи, где кушаем, которые помидоры, огурчики. Совхоз московский обеспечивает не только Подмосковье, но и Москву кормит. А что, можно и на 1 ключ или просто на оба? Только на 2, да? Не знаю, куда посылали. Куда тех посылали. Ну, не знаю людей. Ну, а кто знает? Не знаю. Я знаю, что вот здесь, в отделе. А так, по Москве я не знаю. В Окраме, да? В Окраме, да. Это же безобразие. Потому я спрашиваю то же самое, я никак не могу Что вы выяснить. спрашиваете? Это ужасно. Ну, у нас насчет замков, а то же Я вам самое. сказала, что навесные замки берут каждый кому как хочет. Но вы хотя бы Кому как объяснили бы, почему же вы всем хамите? нравится. Что хамите? Почему вы всем? Вы вот женщины хамили только что. Я сказала, что бумажку вставляю. Не надо мне ничего говорить. Сидите, пишите в зал. Не действуйте мне на нервы. Нет у меня, я не могу вам ничего разменять. Сколько вам? Сегодня по командировкам в Москве нет нигде. Я 5-й раз при людях повторяю, не слышу. Ну, а где мне переночевать? Да, это ваша забота. Se todos serão tratados com igualdade, por que vão me esforçar? Me empenhando ou não, terei a mesma vida. Esse é o grande dilema de uma sociedade igualitária. A igualdade social desanima os bons trabalhadores e incentiva a preguiça. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.